Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E dando continuidade à nossa série sobre religiões, hoje falaremos sobre o zoroastrismo. O zoroastrismo é uma religião fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, a quem os gregos chamavam de Zoroastro. É a primeira religião documentada que tem um fundador humano e a primeira monoteísta, ou seja, que acreditava em um único Deus supremo. No zoroastrismo, ou mazdaísmo, Ahura Mazda é o Deus único e supremo, o sábio criador, fonte de todo o bem, que representa a ordem e a verdade, em contraposição à maldade e ao caos. Ele conta com a ajuda de suas criações, os Amesha-Spenta, espíritos divinos. Um deles, inclusive, é Spenta Maniu, visto como o próprio Espírito Santo de Mazda. Não se sabe exatamente quando o Zoroastro nasceu. Alguns historiadores o colocam entre os anos 1750 e 1000 a.C. Já as tradições zoroástricas o colocam no século 6 a.C. O que se sabe é que ele nasceu onde hoje é o Irã e o Afeganistão. Os povos destes locais tinham por religião algo muito semelhante às tradições védicas que deram origem ao hinduísmo. Eles adoravam os Ahuras e os Daivas, ou senhores e deuses em uma tradução. Ele era um sacerdote de um desses Ahuras. E um belo dia, ele estava se purificando em um rio quando apareceu um ser divino chamado de Bom Pensamento. Esse ser levou o Zoroastro até a presença do Deus único, Ahura Mazda, e de outros 5 seres luminosos. Foram vários encontros entre Zoroastro e o Deus Ahura Mazda, e foram nesses encontros em que Deus passou para Zoroastro todos os conhecimentos e tradições dessa religião. Daí em diante, ele começou a pregar e propagar suas ideias pela região, mas as autoridades religiosas não gostaram das novas ideias dele, e depois de 12 anos, ele foi convidado a se retirar. Ele foi para Bactria, no atual Afeganistão, encontrou um rei que o acolheu e declarou o zoroastrismo como uma religião oficial do reino. Podemos afirmar que ele foi um reformador das religiões locais, apontando sua doutrina em direção do monoteísmo e do dualismo. Sabemos da filosofia dessa religião hoje graças aos 17 hinos chamados de gatas e escritos pelos próprios Zoroastro. Os gatas são as mais antigas partes do livro sagrado do zoroastrismo, que se chama Avesta. Para entender melhor como essa religião foi fundamentada e principalmente como ele influenciou outras religiões, inclusive algumas atuais, precisamos conhecer os conceitos que ele propôs. Como já vimos, Ahura significa senhor e Mazda significa sábio. Além da conta, que Ahura Mazda teria ficado preso numa luta contra Ahriman desde o início dos tempos. Ahriman é uma entidade malévola, um espírito destrutivo. E apesar deles serem vistos como gêmeos, eles não são iguais, já que Ahriman é um espírito caído e se esconde na escuridão, enquanto Mazda vive na luz. A luta entre os dois é a base da fé dessa religião, o dualismo, e Mazda luta contra Ahriman utilizando o Spenta Maniu, que é o seu Espírito Santo. A humanidade, criação de Mazda, deve utilizar o livre-arbítrio para escolher o bem e auxiliar Mazda na contenção da desordem. Pensamentos, palavras e ações positivas fortalecem o Asha, a ordem fundamental do universo. O Asha encontra-se em constante risco por causa das forças contrárias de Druji, o caos, alimentado por pensamentos, palavras e ações negativas. Resumindo, é a constante luta entre a dominação do bem e do mal no mundo. A missão de Zoroastro foi convocar a humanidade a favor do bem e desequilibrar a balança a seu favor. O próprio símbolo da religião representa isso. Ele chama-se Faravahar. O homem no centro representa o sábio, que busca a união com Mazda. A união com o Supremo é representada pela aliança que está na mão esquerda. A mão direita mostra o caminho,
o da retidão e de seguir o bem. Esse círculo no centro da imagem é o símbolo da eternidade de Mazda e do universo e representa a aliança com os homens. As asas representam as boas intenções, boas ações e bons pensamentos, por isso essas 3 penas grandes. As asas da cauda já representam o oposto, ou seja, as más intenções, as más ações e os maus pensamentos, porque elas estão apontadas para baixo, para a escuridão. Por fim, as 2 curvas nas partes de baixo, essas espirais, representam justamente as forças positivas e negativas. A primeira nos leva para frente e a segunda nos mantém presos ao passado. Apesar do Deus soberano, a religião admite diversos seres divinos. Além de Ahriman, o ser do mal, existem os Ameshaspentas, que são associados comumente a emanações divinas da criação. E eles são Vohumaná, bons pensamentos, os animais, Asha Varishta, verdade perfeita ou fogo, Spenta Ameraite, devoção benfeitora, a terra, Kashatra Vairya, governo desejável, o céu e os metais, Hauravatat, plenitude, a água, e Ameritat, imortalidade, as plantas. É dito que os iniciados nessa tradição tinham conhecimento místico de como dominar a natureza. Um fato muito importante sobre essa religião é que ela é a primeira a ter documentada a crença no paraíso, na ressurreição, no juízo final e na vinda de um Messias, o que viria a influenciar tradições como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo no futuro. Uma outra importante filosofia dessa religião era de que da ideia do monoteísmo, no culto a Ahura Mazda, e do dualismo, que é essa ideia de que existiam divindades boas e más, as pessoas também podiam ser boas e más. E aí, ao final de sua vida, cada alma era julgada por 3 deuses, Mitra, Sraosha e Hashnu. As almas boas poderão atravessar uma ponte e ir para o paraíso, enquanto as más eram lançadas no inferno. Depois da morte de Zoroastro por um outro sacerdote quando ele tinha cerca de 70 anos, a religião foi difundida pelo planalto iraniano. Mas foi no reinado de Ciro o Grande, no século VI a.C., que se espalhou pelo Império Persa. Já durante o império do rei Dário I, que se converteu ao zoroastrismo, os persas dominaram um povo conhecido como Medos, e assim fundaram o Império Persa. Os Medos possuíam uma caça sacerdotal forte, conhecido como Magi, que modificaram algumas características do zoroastrismo. Uma das tradições que foi mudada é que quando alguém morria, depois de 3 dias a alma deixava o corpo e o cadáver se tornava impuro. Assim, o corpo era colocado numa torre do silêncio e eram expostos para alimentar as aves de rapina. Outra mudança foi a personificação dos conceitos da religião em divindades. E é uma dessas divindades que viria a se tornar Mitra, que falamos em um dos nossos primeiros vídeos. Além disso, essa religião criou um calendário zoroastrino, que possuía 360 dias com 12 meses de 30 dias. E por fim, desenvolveu-se um conceito chamado de Saoshyant, segundo o qual um descendente de Zaratustra, nascido de uma virgem, viria para salvar o mundo, uma clara alusão ao Messias. Como parte da prática religiosa, os zoroastrinos rezam várias vezes por dia. Não existe uma exigência para isso, mas quando feita, precisa ser perante uma chama de fogo. Existem também rituais de iniciação para as crianças, que é obrigatório. A criança recebe o sudré, ou cedra, uma veste branca de algodão, e o kuste, um cordão feito de lã que ata na sua cintura. A partir desse momento, o zoroastriano deve usar sempre essas 2 peças de vestimenta. Tem ainda o ritual de casamento, que costuma durar mais de 3 dias, e uma coisa curiosa sobre ele é que os noivos usam lenços sobre suas cabeças e esfregam 2 cones de açúcar um no outro. A decadência do zoroastrismo começou com a invasão dos árabes na Pérsia. Apesar dos muçulmanos considerarem os zoroastrinos como praticantes do monoteísmo, ou dhimmi como eles chamavam, eles cobravam altos impostos deles para forçar com que eles se convertessem ao islamismo. Alguns sobrevivem até hoje em algumas cidades do Irã, que se mantiveram fiéis a essa religião. Muitos fugiram para a Índia. O zoroastrismo ainda hoje é parte da cultura iraniana em festas
como o Ano Novo Persa, ou Nowruz, o Festival de Outono, ou Meheregan, e o Festival do Fogo, ou Shahar Shambhi Suri. Os que fugiram para a Índia foram chamados de Parsi, e até hoje são uma grande comunidade no país, tendo algumas famílias importantes e conhecidas. Um descendente dos Parsi se tornou famoso mundialmente. Com certeza você conhece um indiano chamado Farrukh Bulsara. Não? Bem, talvez você o conheça por outro nome, Freddie Mercury, o falecido vocalista do Queen. Seus pais, Homi e Ger Bulsara, eram parsis zoroastrianos de Gujarat, uma cidade na Índia. O zoroastrismo atualmente tem aproximadamente 200 mil seguidores espalhados pelo mundo, e os locais onde eles fazem o seu culto são chamados de Templos do Fogo. E assim finalizamos mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Se você gostou, curte e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu! Sabemos da religião... Nossa, eu falei certo sem querer. Falei certo de novo. Diante da... Foi quase. Eu falo? Ou você continua? Você fala e eu fico falando. Isso, ótimo.